Após conceder o seu primeiro treinamento no CT Parque Gigante, o novo técnico do Internacional, Ramon Dias, foi apresentado oficialmente na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. Ele esteve ao lado de seu filho e também auxiliar técnico Emiliano Dias. Eu te conto todos os detalhes aqui nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo joinha, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos por aqui. Eu já vou te pedir para te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like, deixar o teu comentário sobre a tua opinião em relação ao Ramon Dias e compartilhar com todos os teus amigos. Esse conteúdo e todos os outros têm a força da Agropecuária Camargo há 3 décadas no mercado, sendo referência em compras acima de R$80 e entregas grátis para toda a Cachoeirinha. Gente, seguinte, hoje o técnico Ramon Dias comandou seu primeiro treinamento no CT Parque Gigante, hoje à tarde, e após o treinamento ele concedeu entrevista coletiva, foi apresentado oficialmente como um novo técnico, um novo comandante colorado. Estavam lá o André Mazzuco, o D'Alessandro, José Olavo Bisol, o presidente Alessandro Barcelos, e ao lado do Ramon Dias, por óbvio, seu filho e também auxiliar Emiliano Dias. Eles concederam uma entrevista coletiva, muito felizes de estarem no Internacional, aparentemente, muito animados, entusiasmados, e deu para sentir firmeza, pelo menos no discurso desses dois profissionais que chegam ao Internacional após fazerem 2 trabalhos no Brasil recentemente, né? Trabalharam no Vasco da Gama entre 2023 e 2024, no Corinthians entre 2024 e 2025, e aí, claro, depois do Corinthians acabaram trabalhando no Olímpia do Paraguai, mas um trabalho muito curto que acabou não dando muito certo. Estavam livres no mercado agora, tá? O Ramon e o Emiliano já saíram no bid, então eles já podem fazer a estreia no próximo sábado contra o Juventude 6h30 lá no Alfredo Jaconi. Bom, o Emiliano chegou a dizer que estão no maior clube do sul do Brasil e que o Inter tem a obrigação de estar sempre competindo e que o desejo deles é tornar o Inter protagonista, né? Eles querem um time que seja protagonista. Ele também acabou comentando que não promete nada, que foram perguntados em relação à classificação para Libertadores, classificação para a Copa Sul-Americana, enfim. E aí o Emiliano acabou dizendo que não prometem nada para a torcida nem para a diretoria, apenas que vão dar o seu máximo para que os jogadores consigam se doar jogo a jogo, né, lutar todos os jogos. Isso que eles podem prometer é muito trabalho, tá? Em relação ao estilo de jogo, Ramon Dias não falou sobre esquema tático. Ele só falou que o seu time, que as características dos seus times é ser um time muito ofensivo, mas que ele quer um time compacto, dinâmico, que pressione e seja agressivo, né? Vou até usar as aspas exatas que ele falou aqui, ó. Minha característica é ser sempre ofensivo, mas precisamos cuidar para sermos uma equipe segura. Quero um time agressivo e que consiga resultados, fecha aspas. Foi o que disse o Ramon Dias. A gente sabe, né? A gente já acompanhou o trabalho dele no Corinthians, no Vasco da Gama, mas principalmente no Corinthians, que ele tinha um time muito ofensivo, até acabava sofrendo bastante gols, só que fazia muitos gols também, né? E um ponto a se destacar dessa coletiva dos dois é que em vários momentos eles usaram a palavra protagonistas. Eles querem que o Inter seja protagonista das suas competições a serem disputadas. Claro que a gente pode tratar como um discurso protocolar? Pode. Só que a gente sabe que a escola argentina trabalha dessa forma, né? Sempre times muito agressivos e que tem muita intensidade. E realmente o time do Ramon era assim no Corinthians. Claro que o Inter não tem o Memphis Depay, não tem o Yuri Alberto, mas se tratando de característica de jogo, no time do Ramon Dias a gente pode ter um pouco de noção de como isso vai funcionar, tá? O planejamento para que isso aconteça ao decorrer do tempo, a médio e longo prazo do Inter virar realmente protagonista, o Ramon disse que tem que convencer os jogadores que estão em um grande clube, que necessita ser protagonista nesse tipo de equipe pela postura e pela história. Então, e ele também chegou a comentar que sentiu nos jogadores muita gana de sair dessa situação difícil que o Inter vive atualmente, né? Que já teve a conversa com os jogadores no treinamento de hoje, eles conheceram o elenco do Inter,
deram já o primeiro treinamento e o Ramon disse que já percebeu nos jogadores muita vontade de sair dessa situação tão incômoda que o clube se encontra. Diz que o grupo tem muita qualidade, elogiou tecnicamente que é um grupo muito bom e além disso eles exaltaram a parceria dos dois. Em determinado momento da coletiva, o Emiliano chegou a dizer que além de colega e pai dele, o Ramon é o seu melhor amigo, né? Eles trabalham juntos há 14 anos e se conhecem muito bem profissionalmente falando, né? Claro que, por óbvio, pessoalmente eles se conhecem muito bem, mas profissionalmente eles se dão muito bem, se conhecem muito bem, já faz 14 anos que eles trabalham juntos. Sobre o D'Alessandro, perguntei para o Ramon em relação a uma possível ligação do Eduardo Cudê. Ele acabou não respondendo, falou só do D'Alessandro. Gabriel Camargo, Rádio Grenal, sejam bem-vindos. Ramon, você já trabalhou com o D'Alessandro no River Plate e também trabalhou com o Eduardo Cudê, que foi técnico do Internacional em 2 oportunidades. Houve algum tipo de contato com o Eduardo Cudê para saber da estrutura do clube e, se sim, como foi a conversa? Obrigado. Sí, con Andrés hace muchos años que nos conocemos. Hoy me parece que hoy él tiene una función muy importante y está demostrando su capacidad como manager del club. Por supuesto, a veces no solo es del manager, sino del presidente, hay una comisión, y hemos tenido contacto con todos ellos y hemos hablado, le hemos hablado de la propuesta que tenemos nosotros futbolística y seguramente eso le habrá gustado para ahora y para el futuro, así que estamos muy contentos, tenemos muy buena relación com toda a gente que hemos conhecido hoje e estamos muito felizes de estar aqui. E o Emiliano disse que em relação à vinda deles para o Inter, ele não chegou a conversar com o D'Alessandro de forma particular. Apesar deles serem amigos de longa data também, eles conversam sempre assuntos pessoais particularmente, né? Quando ele conversou com o D'Alessandro, foi com toda a diretoria do Inter reunida já para acertar a vinda deles. Então, não houve uma ligação do D'Alessandro para os dois, para tentar convencer a vir para cá. Quando teve o contato com o D'Alessandro, já foi na presença do presidente Alessandro Barcelos e dos outros dirigentes do Internacional para que esse negócio realmente acontecesse. Em relação ao último trabalho no Olímpia, ficaram apenas 7 jogos, né? O Emiliano acabou dizendo que escolheram o Olímpia muito mais pelo coração do que pela razão, porque eles têm muitos amigos lá, diretoria do Olímpia são pessoas próximas a eles, amigos de vida, e que pela primeira vez eles usaram o coração e não a razão e deu errado, que cometeram esse erro e acharam que não teriam como tirar mais nada do time do Olímpia e optaram por não prejudicar mais ainda a situação como ela estava e acabaram pedindo desligamento do clube paraguaio. A leitura que eu faço dessa primeira coletiva do Ramon Dias junto com o Emiliano Dias é que são profissionais muito focados em vencer, né? Muito realmente, de fato, em deixar um clube como protagonista. É óbvio que nesse momento o foco principal do Inter é ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, terminar o ano de maneira digna e aí, claro, no final do ano receber, sei lá, reforços e projetar um 2026 de maneira diferente. Mas o foco principal hoje do Ramon Dias junto ao Internacional, ele, o Emiliano e toda a comissão, é fazer com que o Inter fique cada vez mais longe da zona de rebaixamento e parece que isso está claro, está posto e ele sabe muito bem trabalhar nesse tipo de situação, porque assumiu um Vasco muito mal, assumiu um Corinthians muito mal. Claro que tinha mais jogos, né? Assumiu mais cedo na temporada o Vasco e assumiu mais cedo também o Corinthians. Mas os dois estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Eu, particularmente, acho que não terá problema a curto prazo, tá? Minha preocupação com o trabalho do Ramon é realmente a médio e longo prazo. Assim como todos os outros técnicos que vieram para o Inter, que começaram bem e acabaram decaindo no outro ano. Então, pelo menos, eu tenho a convicção de que ele vai arrumar a casa agora, o Inter vai pegar uma sequência de bons resultados, talvez não de forma imediata, já começando no sábado, a gente espera que sim, mas talvez isso demora alguns jogos, mas eu tenho a confiança de que o Inter vai terminar o ano de maneira digna na mão do Ramon. Minha preocupação é em 2026,
para que não se repita esse ciclo vicioso que se instaurou no Internacional, de que sempre tem que trocar de treinador no meio da temporada seguinte. Em relação ao jogo de sábado, tá? O Inter não tem o Aguirre, não tem o Bernabé e também não tem o Juninho. Os três estão suspensos. A gente não tem noção, é difícil de projetar um time, tá? O Inter vai treinar amanhã, ainda 10 horas da manhã, viaja à tarde, 14 horas, para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude no próximo sábado. Mas o que eu acho que vai acontecer? Alan Benítez na lateral direita, Vitor Gabriel na lateral esquerda e o Gabriel Mercado no lugar do Juninho ao lado do Vitão. E aí fica um ponto muito importante para a gente prestar atenção, tá? O Gabriel Mercado já trabalhou com o Ramon Dias no River Plate, é argentino, um jogador de muita experiência. A gente sabe que em momentos conturbados, geralmente os treinadores eles buscam por jogadores mais cascudos, então eu não acho que o Juninho retorne ao time titular depois. Eu acho muito provável que o Gabriel Mercado, tendo condições físicas, ele vai permanecer na equipe titular do Ramon Dias com a sequência dos jogos. E tem o Alan Rodrigues, deixou o Grenal machucado, o Inter não divulgou nada ainda, tá? Mas ele tem suspeita de lesão de grau 1 na posterior da coxa, desfalcando o time por no mínimo 15 dias, então mais um problema pro Ramon e pro Emiliano para montarem esse time do Inter para esse jogo tão importante de sábado contra o Juventude, sendo que o Juventude não está tão distante do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro, está um pouco mais atrás, mas na questão de pontuação não tem tanta diferença. E tem mais um desfalque do Gustavo Prato, que não é titular, é um jogador de grupo, né? Mas é um jovem com muito potencial. Ele vai disputar o Mundial Sub-20 pela seleção e também fica fora por cerca de 20, 25 dias. Vai depender muito do rendimento da seleção brasileira nesse Mundial da categoria. Para fechar, deixa eu só te falar, tá? Tem promoção de ingresso que o Inter tá fazendo pro jogo contra o Corinthians na próxima quarta, às 7h30 da noite no Beira-Rio, tá? Sócios em dia entram no estádio com custo zero, tá? E são as modalidades: patrimonial, campeão do mundo, nada vai nos separar, Academia do Povo, Parque Gigante, são as categorias que podem entrar de graça. Mas enfim, sócios adimplentes em setembro têm vantagens. Por exemplo, carteira vermelha, ingresso grátis para acompanhante, campeão do mundo, nada vai nos separar, Academia do Povo, o sócio vai entrar de graça e o acompanhante paga R$50. Tá? Então, assim, é jogo pra lotar casa, é jogo contra o Corinthians, é um adversário muito complicado, historicamente complicado contra o Corinthians. O Inter sempre tem grandes enfrentamentos contra o Corinthians. É um jogo emblemático porque é o primeiro jogo do Ramon no Beira-Rio e é o primeiro jogo do Ramon contra o Corinthians, depois que ele deixou o comando no Clube Paulista, onde ele foi campeão estadual de 2025. Então, assim, é jogo de casa cheia, né? Jogo que o Inter espera aí ter um bom público no Beira-Rio. O horário não favorece tanto, por 7h30 da noite, o pessoal que trabalha até às 6 fica um pouco complicado, o trânsito de Porto Alegre a gente sabe como é que funciona, mas aí o Inter fazendo esse tipo de promoção para quem sabe colocar, sei lá, 35 mil, 40 mil torcedores contra o Corinthians na próxima quarta-feira. Então, se você chegar até aqui, eu vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu volto a qualquer momento com mais informações do Colorado. Me segue também no meu Instagram, @o Gabriel Camargo. Amanhã estou na programação da Rádio Grenal a partir das 13 horas no debate, no Dupla em Debate, prorrogação. Vejo vocês a qualquer momento. Tchau!